noite, povo de Deus. Meu nome é Pastor Alexandre Grosley. Nós somos da igreja IABR, Igreja Apostólica Baruch Rabá. E a convite do nosso primo Danilo, do Rio de Janeiro, nós estamos aqui em São Paulo. Nós vamos ministrar, trazer uma palavra do coração de Deus aos vossos corações. Tenho certeza que, ainda que em poucos minutos, o Senhor vai falar contigo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para esse clamor da meia-noite foi em Gênesis, capítulo 26. O versículo é o versículo de número 1 em diante, que diz assim, Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser, mora nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Bom, nós podemos ver aqui, a fome na terra. Não era a segunda já, que Abraão já havia passado por uma situação difícil. Agora, Isaque, seu filho, também vem passar por uma situação também delicada. E trazendo para os dias de hoje a situação que nós estamos enfrentando, os dias que nós estamos vivendo. Então, para que nós possamos nos colocarmos da mesma maneira como esses homens da fé, como esses homens que conseguiram vencer muitas lutas, muitas batalhas. Claro que todos somos falhos, mas eles são homens que estão dentro da palavra de Deus como heróis da fé. Isaque, ele passa por este momento e a gente consegue tirar dessa história 3 situações que podemos aplicá-las nos dias de hoje que estamos vivendo. Por quê? A palavra de Deus nos diz que Isaque, ele passa uma situação muito difícil, que é uma crise. A crise, o que é uma crise? A crise é o ápice do problema. A crise, em meio às dificuldades, lutas, situações contrárias, nós temos problemas. E esses problemas vão crescendo e se torna uma crise. Então, hoje nós vivemos uma crise. Isaque viveu uma crise. Abraão viveu crise. Mas uma situação que nós vemos dentro da passagem que fala sobre imobilismo, Deus fala para Isaque: Isaque, não se imobiliza, não fique imobilizado, não fica na mesmice. Olha, estou contigo. Então, a primeira situação, o que nós temos que aprender nessa história de Isaque é em relação às dificuldades, às situações contrárias, é não se imobilizar. Porque quando o adversário vem contra as nossas vidas, automaticamente nós nos imobilizamos. Assim como o exército de Israel estava imobilizado diante do gigante Golias. E muitas das vezes nós nos imobilizamos diante de adversidades. Eu quero te dizer que essa situação que nós estamos passando e vai passar. Vai passar, porque o nosso Deus, ele tem projetos e planos grandes para nós. Segundo, mudanças. Nós precisamos ter mudanças para quê? Para depender de Deus. Dentro de uma situação, dentro de uma crise, dentro de um problema, a pandemia que nós vivemos, há necessidade de mudanças, há necessidade da dependência total de Deus. Então, se você não tiver mudanças, se você não tiver atitudes, se você realmente não se colocar, você não vai ser totalmente dependente de Deus. Existem 2 termos
os que eram antes da pandemia e os que vão ser depois da pandemia. Tem crentes que vão deixar de ser crentes. Por quê? Porque estavam apegados a homens, a doutrinas, a coisas, a paredes. E tem pessoas que no meio da adversidade, da luta, se aproximaram na dependência de Deus. Então, segundo, dependência de Deus. E terceiro, em meia crise, o campo é fértil. Nós podemos ver que Isaac ele plantou e recebeu e colheu 100 vezes mais. Então, em meias dificuldades, em meias lutas, em meia crise, Deus tem uma terra fértil para você. Deus ele tem algo para poder realmente te abençoar, mas há necessidade de quê? De você plantar. Então, se você plantar oração, se você plantar jejum, se você plantar clamor, se você buscar, é um momento de luta, um momento de dificuldade, é um momento que você tem que se aprofundar, depender de Deus, buscar Deus, plantar nessa terra fértil, porque Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar na sua vida. Pode ter certeza que o Senhor, tudo que você está fazendo em meias adversidades, em meia pandemia, muitas das vezes as pessoas estão sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. As pessoas acordam já cansadas, não querem saber de nada, estão todas exaustas, querendo saber só de economia. Eu quero te dizer uma coisa, você que tem plantado, você que tem orado, você que tem jejuado, você que tem clamado, você que tem buscado, pode ter certeza, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Pode ter certeza, o Senhor tem projetos para você, com certeza disso. Então tome posse dessas 3 bênçãos em meia crise. Primeiro, não fique imobilizado diante do seu inimigo, diante das adversidades. Segundo, dependência total de Deus, porque há necessidade de mudanças. Se você não tiver mudanças, se você não ter atitudes, se você não reagir, as coisas não vão acontecer. Terceiro, a terra é fértil. Planta, porque o Senhor teu Deus vai te abençoar. Amém? Toma essa palavra, coloque no seu coração, reflita, coloque em prática, porque o Senhor, Ele tem algo maravilhoso para fazer contigo. Ele me abençoou com essa palavra no início da pandemia. Até hoje eu vivo essa palavra, recebo essa palavra, vivo, tento prosperar, tento plantar e vou plantando e continuo plantando, e Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Fique com Deus, fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde hoje para todo sempre. Tome posse da tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.